Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Chegamos aqui ao nosso terceiro vídeo da série sobre as civilizações da América e nesse vídeo nós vamos falar sobre a civilização Maia. A gente falou nos vídeos anteriores dos indígenas do Brasil e dos Incas, que estão na América do Sul. Agora a gente está indo para a América Central, então estamos nos deslocando dentro do continente americano. Pois bem, aqui nesta imagem, ali do lado direito está um pouco borrado, mas vocês vão conseguir identificar em verde o Império Inca, em vermelho o local onde se desenvolveu a civilização Maia e em azul o local onde se desenvolveu a civilização Azteca. Muita gente confunde os maias e os astecas. Maias e astecas são povos diferentes, vocês estão vendo ali no mapa que ocuparam regiões diferentes, ainda que vizinhas, e viveram em épocas diferentes. A gente vai ver, quando for estudar os astecas, que os astecas foram influenciados pela cultura maia. Mesmo assim, a gente está falando de povos diferentes, tá? Não, tem muita gente que acha que é a mesma coisa, Inca, Maia e Azteca. Não, os Incas estão na América do Sul, não tem nada a ver com os maias e os astecas. Maias e astecas até têm coisas em comum, mas são povos diferentes que viveram em épocas diferentes, inclusive. A civilização maia, ela se formou a partir do século IV. Então, o desenvolvimento da civilização maia, ele equivale ao final da antiguidade na Europa, uma civilização mais antiga. Então, dessas que a gente está estudando nessa série sobre as civilizações da América, ela é a mais antiga. E também, diferentemente dos incas, dos astecas e dos indígenas brasileiros, quando os portugueses chegaram, a civilização maia praticamente havia desaparecido. Havia ainda o povo maia, ainda havia grupos indígenas maias, aliás, até hoje no sul do México e na América Central existem descendentes dos maias, mas a grande civilização maia, com os grandes centros cerimoniais, as grandes construções, já não existia mais. Eram pequenos grupos bem simples, os maias que os espanhóis encontraram. E a gente vai falar um pouco sobre essa civilização e por que talvez, e dos possíveis motivos de os espanhóis não terem encontrado os maias. Quando os espanhóis chegaram, a civilização maia já havia praticamente desaparecido. Onde os maias ocuparam? A região que os maias ocuparam fica entre a fronteira atual do México com a Guatemala. Ali é o local de origem. Então é o sul do México e a atual Guatemala. E essa civilização ela se espalhou por boa parte da América Central e um pouco do sul do México. Um dos principais locais ali da civilização maia é a península de Yucatán, que está ali na América Central. A península de Yucatán é um pedaço do sul do México, a Guatemala. Belize é um outro país que está nessa região, enfim, mas basicamente é a América Central, tá? Como está indicado em vermelho ali no mapa. Então aqui mais de perto, a região da civilização maia, essa península que vocês estão vendo aí, que é esse pedaço de terra indo em direção ao oceano, é a famosa península de Yucatán, e a civilização maia se desenvolveu aí nessa região que vocês estão vendo no mapa. Pois bem, diferentemente dos incas e dos astecas, os maias, eles não desenvolveram exatamente cidades. A gente chama as construções deles de cidades, mas na verdade não eram cidades, eram centros cerimoniais. Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Cidade é um local onde um grupo de pessoas mora e constrói ali as suas moradias, comércio, templos religiosos, palácios de governo, etc., mas é um núcleo de moradia. Tem uma população que vive ali. As construções dos maias não formavam cidades porque a população não vivia nelas. Só quem vivia nessas construções eram sacerdotes e alguns governantes. A população vivia em volta do centro cerimonial. Por isso ele não é propriamente uma cidade, né? A população mesmo vivia fora. Só ia para os centros cerimoniais para participar das cerimônias religiosas e, eventualmente, das feiras, né? Para o comércio que era desenvolvido ali. Mas a gente acaba falando dos maias como se fossem cidades. Mas, na verdade, eram centros cerimoniais que eram construídos e a população vivia no entorno desses centros cerimoniais. Então,
Os maias, eles construíram vários centros cerimoniais e cada centro cerimonial era independente um do outro, muito semelhante às cidades-estado gregas, fenícias e de outras civilizações. Então os maias nunca desenvolveram um império. Cada centro cerimonial era independente um do outro, tinha seu próprio governo e sua população era independente dos demais. Só que esses vários centros cerimoniais, eles eram interligados. E eles eram ligados por rotas tanto terrestres quanto fluviais. É uma região que tem alguns rios importantes ali, voltando no mapa, vocês podem ver ali, tem alguns rios ali, marquinhas azuis. Então, havia tanto rotas terrestres quanto rotas fluviais que interligavam esses centros. E esses centros praticavam um intenso comércio uns com os outros. Então, entre os maias, o comércio era extremamente desenvolvido. Né? Cada um desses centros, cada um desses núcleos populacionais tinha uma agricultura interessante, uma agricultura bem desenvolvida, e eles faziam as trocas comerciais desses produtos agrícolas através dessas rotas, tanto fluviais quanto terrestres. Então, como eu já expliquei, chegando nesse ponto aqui do slide, os centros cerimoniais não eram exatamente cidades. O que tinha no centro cerimonial? Você tinha templos, você tinha a residência do governante, tinha monumentos políticos, praças para celebrações religiosas ou cívicas e espaços para o comércio, né, geralmente para o desenvolvimento de feiras. Então, quem morava nesses centros eram só os sacerdotes, os governantes e as pessoas que trabalhavam nos templos, principalmente. A população em si vivia fora, vivia nos territórios em volta desse centro cerimonial. Por isso que não é exatamente uma cidade, não tinha casas nele. A população vivia em volta. E esses centros cerimoniais também, quando a gente pensa em cidades, principalmente quando a gente pensa nas cidades europeias, nas cidades asiáticas, cidades africanas, as cidades da antiguidade, da Idade Média, elas eram fortificadas, tinham muralhas em volta. Esses centros cerimoniais não tinham absolutamente nenhum tipo de proteção, não era construído algo que separasse esse centro cerimonial do entorno ou que protegesse, era um lugar aberto. Então, nenhum desses centros cerimoniais maia tinha fortificações, né, tinha muralhas ou algo parecido. E como eu já disse, também os maias nunca formaram um império, então cada centro cerimonial era um núcleo independente um do outro. E, como eu disse, a população vivia em casebres no entorno e iam ao centro cerimonial apenas para participar das cerimônias religiosas e para ir ao mercado, para comprar coisas. Então o centro cerimonial também não era assim o tempo todo com grande fluxo de pessoas. As pessoas iam apenas para atividades específicas nesses centros cerimoniais. Mesmo assim, a gente vai ver esses centros cerimoniais tinham construções grandiosas. Aqui a gente está vendo alguns vestígios arqueológicos, isso aqui está na Guatemala. Do lado direito, vocês vão observar que existe um templo. Como eu já citei no vídeo anterior dos Incas, maias e astecas construíam templos sobre pirâmides. O templo está lá no topo da pirâmide. A gente vai ver outras imagens que vai dar para identificar melhor. E aqui do lado esquerdo provavelmente é um palácio relacionado ao governo. Então tem esse núcleo aí com as construções. Claro, hoje a vegetação meio que engoliu essas construções. Mas você tinha esse centro cerimonial com essas grandes construções e a população vivia em volta dessas construções. Aqui de novo, por um outro ângulo, o centro cerimonial, então vocês vão perceber um grande pátio, né, aqui, por onde as pessoas circulavam, provavelmente havia feiras para o comércio aqui. Aqui o templo sobre a pirâmide, então que eu falei da pirâmide escalonada, a pirâmide com degraus, mas o templo é só isso aqui em cima, as pessoas não entravam no templo. O templo era o sacerdote que fazia as cerimônias, que às vezes envolviam sacrifícios humanos, então as cerimônias eram feitas lá em cima nesse templo, e ele é colocado no alto para que a população possa ver de longe, mas a população não subia até lá no templo. E aqui a gente tem um outro pátio que era utilizado para atividades diversas. Há pesquisadores que acreditam que alguns tipos de esporte eram praticados em áreas como essa, mas enfim, você tem aí um centro cerimonial, né, com prédios utilizados para administração, né, de governo ou religiosos, mas a população mesmo vivia em volta. E a gente está falando de grandes construções. Os maias fizeram
grandes pirâmides, assim como os incas também fizeram, assim como os astecas também fizeram, que a gente vai ver no próximo vídeo. Diferentemente dos indígenas do Brasil, que não fizeram essas grandes construções, mas, de novo, nunca é demais lembrar, os índios do Brasil não fizeram grandes construções não porque eles fossem menos evoluídos, ou porque fossem menos inteligentes, ou porque fossem menos qualquer coisa. Eles não construíram porque eles não precisavam. A cultura inca, a cultura maia e a cultura asteca precisavam de grandes construções, então eles fizeram grandes construções. As culturas dos indígenas brasileiros não precisavam de grandes construções, então eles não fizeram grandes construções. Tudo bem? Aqui um outro centro cerimonial maia, um dos mais famosos que vocês podem pesquisar é o de Palenque. Então vocês podem ir atrás aí de Palenque. Então aqui de novo, do lado direito vocês podem ver uma pirâmide, no alto da pirâmide temos um templo, aqui o templo com um formato um pouco diferente, se vocês repararem, maior que o da imagem anterior, com um formato um pouco diferente, mas também com essa mesma lógica. Aqui a gente tem um palácio de governo, provavelmente o governante vivia aqui, aqui tem uma torre, a gente não sabe ao certo as funções. Aqui no centro um pátio, de novo, que pode ser que fosse para espetáculos, pode ser que fosse para alguma atividade esportiva, né? Há estudos que dizem que alguns sacrifícios humanos eram feitos, né, pegavam pessoas para disputar um determinado esporte, que era uma coisa que lembrava, uma coisa que misturava, que para a gente pareceria uma mistura de basquete com futebol, que tinha que jogar a bola por dentro de um determinado aro, mas sem usar as mãos, enfim. E aí os derrotados seriam sacrificados no templo. Tem algumas teorias, né, do que eles faziam nesses pátios, nesses locais. Mas, de novo, percebam, grandes construções, mas não é uma cidade. As pessoas iam aí para o mercado, iam para cerimônias religiosas, mas elas viviam em volta desses centros. Aqui, de novo, ó, a gente pode ver, aqui que eu circulei essa torre, e agora essa torre do nível do chão, né? Nós temos ruínas, basicamente, da civilização maia. Aqui a gente tem, para vocês terem noção do tamanho disso, ó, pessoinhas. Acho que na outra imagem também tem umas pessoinhas. Aqui temos as pessoinhas, para vocês terem noção do tamanho dessas construções. São construções imensas. Um traço bem importante e característico da cultura maia é a relação que os maias tinham com o tempo. Essa relação dos maias com o tempo vai influenciar muito os astecas. Os astecas vão incorporar isso dos maias. Mas os maias, então a cultura asteca também é muito ligada ao tempo, mas os maias eles tinham uma relação que fazia com que eles tentassem organizar o tempo e controlar o tempo de forma muito precisa. Indícios disso é que todas as construções maias, se a gente for nas pirâmides, nos templos, nos prédios de governo, todas elas vão ter as datas em que elas foram construídas, as datas dentro do calendário maia, e os nomes dos governantes que estavam no poder quando esses templos foram construídos. Então eles gostavam de datar tudo. E essa contagem do tempo, ela era uma preocupação dos sacerdotes. Então, a contagem do tempo ela tinha uma importância religiosa e ela tinha também uma importância política. Por quê? Importância religiosa para saber o tempo certo de fazer as cerimônias, o tempo certo de cultuar os deuses certos. E a importância política para se controlar, por exemplo, a produção agrícola, o tempo certo do plantio, da colheita, o tempo certo para exercer determinadas atividades. Então, os governantes maias e os sacerdotes maias davam muita importância aos calendários. E por conta disso, os maias desenvolveram não um calendário, mas o que a gente chama de sistema calendário. Eles tinham uma série de calendários, na verdade, vários calendários. Alguns pegando ciclos menores, ciclos de dias, de semanas, de meses, outros de anos, calendários envolvendo ciclos de décadas, de séculos, alguns calendários tentando englobar o que seria toda uma era da história da humanidade. Então eles tinham o que a gente chama de sistema calendário. É um conjunto de calendários, não é um calendário só.
Esse sistema calendário tinha dois calendários principais, que é o que eu estou citando aqui nessa imagem do vídeo, que era um calendário religioso de 260 dias e um calendário civil de 360 dias. Como vocês podem ver, esses 260 dias não tem absolutamente nada a ver com o nosso ciclo de calendário solar, né, que é o tempo que a Terra gira em torno do Sol. Então, para eles, ano é um ciclo qualquer. Então existe esse ciclo religioso de 260 dias que tem uma função. E existe um outro ciclo, que é o ciclo das estações do ano, que é o tempo que a Terra gira em torno do Sol, que para nós é um calendário de 365 dias. Os maias tinham um calendário de 360. Por que 360? 360 na cultura maia era um número redondo. Para nós, número redondo são aqueles números múltiplos de 10, 10, 20, 30, 40. Para os maias, os números redondos eram múltiplos de 12. Isso porque eles tinham uma concepção matemática um pouco diferente da nossa. A nossa concepção matemática, a gente relaciona, por exemplo, com os nossos dedos. Nós usamos a base 10 porque nós temos 10 dedos nas mãos. Então a nossa matemática, os nossos cálculos matemáticos são cálculos decimais. A gente faz as coisas com base em 10. Já os maias utilizavam 12, porque 12, se você olhar para a sua mão, olha para a sua mão, você vai perceber que, tirando o polegar, os seus 4 dedos, cada dedo tem 3 pedacinhos. 4 vezes 3, 12. Era com isso que eles faziam, era essa a base das contas dos maias, não os 10 dedos, mas as partes dos dedos da mão. Isso aqui dá 12, então para eles os números redondos são os múltiplos de 12. E 360 é um múltiplo de 12. 360 é 12 vezes 30. Só que eles sabiam, pelos cálculos astronômicos, e os maias tinham um grande conhecimento de astronomia, tinham um grande conhecimento científico, os astecas a gente vai ver que tinham também. Eles sabiam que o tempo das estações do ano e o tempo dos movimentos celestes, o ano dava 365. Então, se eles fizessem um calendário só com 360 dias, ficavam 5 dias faltando ali, então o calendário não ia bater. Esses 5 dias que ficavam faltando no calendário, eles consideravam dias nefastos. O que é um dia nefasto? Dia nefasto é um dia ruim, é um dia de azar, é um dia de mau agouro. Então, 360, como era um número redondo, era um número perfeito. Esses 5 dias que sobravam no calendário, eles tentavam agir como se esses dias não existissem. Então eram 5 dias que não podia acontecer nada. E quando eu digo nada, é nada mesmo. Ninguém saía de casa, ninguém trabalhava, ninguém fazia nada, não tinha cerimônia religiosa, não tinha nada. Não podia fazer nada nesses dias, nem nascer. Você não podia nascer num dia nefasto. Se uma criança nascesse num dia nefasto, ela era considerada amaldiçoada. Então se ela nascesse no dia nefasto, ela tinha que ser morta, porque não pode nascer no dia nefasto. O dia nefasto é um dia ruim. Não devia existir esses dias. Esses dias são um erro da natureza. Então, o calendário de 365 dias, esses 5 dias que faltam ali para completar o ciclo do ano, eles ignoravam, eram dias de azar. Não pode acontecer nada nesses dias. Esses vários ciclos do calendário maia, como eu disse, eles tinham vários calendários com vários ciclos diferentes. Esses calendários combinados formavam ciclos diferentes. E esses ciclos tinham significados especiais para os maias. Por exemplo, esses dois calendários principais, o civil e o religioso, eles começavam no mesmo dia, né? O dia 1º do calendário religioso e o dia 1º do calendário civil, eles batiam no mesmo dia a cada 52 anos. Então, a cada 52 anos, esses dois calendários iniciavam no mesmo dia, eles batiam. E para os maias isso era um ciclo importante. Então para eles a cada 52 anos iniciava-se uma nova era. É como se o mundo tivesse começando de novo a cada 52 anos. E por isso a cada 52 anos eles demoliam nessa data todos os templos, todas as grandes construções e faziam novos, para comemorar esse novo ciclo. Então, a cada 52 anos, é como se eles tivessem que recomeçar a sociedade. Então, eles destruíam todas as construções importantes e faziam novas. Então, era uma forma que eles tinham de entender o tempo como um tempo cíclico, como se o mundo estivesse sempre recomeçando. E é por causa desses ciclos maias que no ano de 2012 aconteceu algo muito interessante, porque
os maias eles faziam cálculos com esses calendários e com esses vários ciclos. Além desse ciclo de 52 anos, eles tinham outro ciclo maior que pegava centenas ou milhares de anos, e eles acreditavam que esse ciclo maior, de muitos anos, equivaleria ao fim e recomeço, não da sociedade ou das construções, mas do próprio mundo, do próprio planeta. Eles acreditavam que o mundo já havia, assim como eles faziam a cada 52 anos a destruição e reconstrução dos templos, eles acreditavam que o mundo já havia sido destruído e reconstruído pelos deuses várias vezes. E pelos cálculos dos maias, a próxima vez que isso aconteceria seria no ano de 2012, em 21 de dezembro de 2012. E aí, em 2012, apareceram vários documentários, programas de televisão, estudiosos, especialistas, filmes hollywoodianos falando do fim do mundo. Tanto que existe um filme, muito bom por sinal, que fala do fim do mundo, que é o filme 2012. Por que 2012? Porque era a data do calendário maia. Mas assim, não é exatamente que os maias acreditavam que o mundo ia acabar em 2012, mas que 2012 seria o início de uma nova era. Se o mundo ia explodir e os deuses iam fazer outro mundo, ou se simplesmente esse mundo ia entrar numa nova fase, eles não sabiam ao certo. Mas eles colocaram 2012 como o final de um ciclo da humanidade e início de outro ciclo. E essa coisa dos calendários também explica algumas coisas do tipo. Isso valia... Os astecas pegaram isso dos maias, tá? Os calendários astecas eram inspirados nos calendários maias. Uma das coincidências é que o ano que os portugueses não, o ano que os espanhóis tiveram contato com os astecas era o ano que encerravam desses ciclos. Então os astecas achavam que os espanhóis eram alguma espécie de divindade que estavam vindo trazer uma nova era. Por isso eles acolheram os espanhóis muito bem. E coincidiu que a chegada dos espanhóis nessa nova era fez com que a região fosse dominada por um novo povo e que a grande civilização asteca fosse praticamente destruída. Então tem essas coincidências na história de pensar nos ciclos do tempo. Mas os maias tinham essa visão de mundo, de que o mundo se acabava e se renovava de tempos em tempos. Então eles tinham muito forte essa ligação com o tempo. Além disso, essa ligação era tão forte que, para os maias, não é que cada dia era um número. Cada data, ela era ela própria uma divindade. Então era como se cada dia fosse um deus. É complicado a gente imaginar isso, mas eles pensavam dessa forma. Cada dia era um deus. Então cada dia era regido por um deus e esse deus afetava a humanidade. Então eles tinham que fazer os cálculos para plantar no dia certo que ia agradar o deus certo. Então eu não posso plantar no dia que não é o dia do deus de plantar. Então por isso a importância do cálculo para eles. Eu não posso começar a guerra num dia de um deus que não gosta de guerra. Então eles tinham que fazer esses cálculos para as atividades corretas caírem nos dias dos deuses corretos. E além disso, para acalmar os deuses, eles construíam essas pirâmides, colocavam os templos em cima dessas pirâmides para homenagear os deuses e também realizavam sacrifícios humanos. Incas, maias e astecas realizavam sacrifícios humanos para agradar os deuses. Dos astecas, depois a gente vai ver que era até mais grave, que os astecas tinham uma coisa de que se não matasse pessoas, o sol apagava e o mundo acabava. Mas, enfim, os maias tinham mais ou menos isso, eles sacrificavam pessoas para agradar aos deuses. E cabia aos sacerdotes, e a gente vai ver que tanto para os maias quanto para os astecas, o sacerdote ele não é só um líder religioso, mas ele também detém o conhecimento científico, conhecimento astronômico, conhecimento matemático. Então cabia aos sacerdotes fazer os cálculos para as combinações entre deuses e datas para cada evento. Então, o que o governo vai fazer, ele tem que fazer no dia certo do deus certo, porque se ele fizer no dia do deus errado, ele vai desagradar os deuses e vai dar tudo errado. Se a colheita for no dia de um deus que não gosta de colheita, ou de um deus que não tem a ver com a colheita, estragou a colheita. Se a plantação for no dia de um deus que não tem a ver com plantação, estragou a plantação. Se a guerra começa no dia de um deus que não gosta de guerra, a guerra vai dar errado. Então eles tinham que fazer esses cálculos para que as coisas acontecessem nos dias certos dos deuses certos, ok? Os maias, eles tinham um sistema de escrita
E nesse sistema de escrita eles tinham uma forma de representar os números, só para vocês entenderem aqui, só um exemplo, aqui está destacado na imagem, cada ponto vale 1, cada traço vale 5, e esse desenho que parece uma concha representa o 0, para formar números maiores. Então eram com esses símbolos que eles escreviam os números e faziam os cálculos. Isso que está do lado direito de vocês é um dos calendários que eles usavam. Essas figuras aí que vocês estão vendo representam divindades, mas cada dia tinha a sua divindade, mas existiam divindades que regiam períodos maiores, enfim, era um sistema bem complexo de calendários. E aqui o que eu comentei com vocês já, né, sobre o fim do mundo, como para os maias o tempo é cíclico, a história se repete, ela sempre acaba e começa de novo. E ela se repete mais ou menos igual. Então, para os maias, o que a gente está vivendo hoje, outras pessoas já viveram muito parecido ou exatamente igual no passado, e outras pessoas vão viver muito parecido ou exatamente igual no futuro. Então a história ela sempre vai se repetindo. Por isso, eles achavam que o mundo já tinha sido destruído e recriado 4 vezes. Eles estavam vivendo uma 5ª era, e que 2012 começaria a 6ª era. Então, por isso que em 2012 teve toda aquela coisa do fim do mundo, que os maias previram o fim do mundo. E uma coisa que era engraçada em 2012 é que aparecia em todos os lugares. O fim do mundo segundo o calendário maia. E aí as pessoas, para ilustrar o calendário maia, mostravam imagens do calendário asteca. Era curioso que eles falavam do calendário maia e mostravam o calendário asteca. E a previsão do fim do mundo era dos maias, não era dos astecas. Mas, enfim. Que as pessoas, ainda hoje, muita gente acha que maia asteca é a mesma coisa. E pior ainda, quem acha que Inca é a mesma coisa que maia asteca, e estão em lugares muito diferentes. Então resumindo, pessoal, algo que faltou eu comentar com vocês nesse vídeo, quando os espanhóis chegaram na América, como eu disse, a civilização maia praticamente não existia mais, eram pequenos grupos de descendentes dos maias. Então, os espanhóis, já em 1500 e pouco, encontraram mais ou menos desse jeito as ruínas, os centros religiosos abandonados. E até hoje os pesquisadores não sabem ao certo por que esses centros religiosos foram abandonados. A gente não tem nenhum registro arqueológico ou escrito que explique por quê. As hipóteses mais prováveis é que um uso predatório do solo causou uma crise agrícola nessa região, que os centros religiosos, a população dos centros religiosos não conseguiu produzir alimentos, e isso fez com que esses centros religiosos fossem enfraquecendo, né? Esses centros cerimoniais fossem enfraquecendo e a população fosse migrando para outros lugares, fosse abandonando esses centros. Então, muito provavelmente, um uso predatório do solo que fez com que a agricultura se deteriorasse, teria levado ao declínio da civilização asteca. Aliás, da civilização maia, perdão. Quando a civilização asteca se desenvolveu no século XIV, vocês vão ver isso no próximo vídeo, a civilização maia, essa grande civilização maia já não existia mais. Então, quando os espanhóis chegaram, já fazia muito tempo. Então, os espanhóis chegaram e encontraram essas ruínas cobertas de vegetação, né? Hoje, esses lugares são locais de visitação. As árvores que cobriam essas construções foram retiradas, então você tem esse espaço para os turistas visitarem e verem, mas quando os espanhóis chegaram, isso estava tudo coberto de vegetação. Então, e aí os espanhóis ficaram abismados. Nossa, primeiro, abismados com quão grande era essa civilização, e segundo, como que uma civilização tão grande, capaz de fazer coisas tão grandiosas, desapareceu meio que do nada. Né? E os próprios maias não conseguiam explicar muito bem, os próprios descendentes não conseguiam explicar muito bem. Por isso a hipótese, através de estudos do solo, através dos relatos dos descendentes dos maias, é que provavelmente foi uma crise de abastecimento causada por um uso indevido do solo. Então um problema ambiental causado por uma agricultura nociva ao solo. Então essa é uma das hipóteses de por que a civilização maia se desfez. Essa, como a gente observa nessas grandes construções, por que ela se desfez. Bom, muito mais coisas existem sobre os maias, também vocês podem procurar vídeos no YouTube, livros na internet, artigos para ler. Se vocês quiserem mais informações, se tiverem dúvidas, podem me mandar. No próximo vídeo a gente vai falar sobre os astecas,
que é uma civilização que eu particularmente gosto bastante de analisar com os alunos, e acho que vocês vão gostar também de falar dos astecas. Até mais!